Então, agora que eu tô bonita, tô na trabalhada na beleza, iluminador natural, eu posso começar a falar. E, assim, começando pelo fato de que eu não sou youtuber, não sou digital influencer, nem nada disso, entendeu? Só estou aqui para transmitir informações e responder perguntas. Vamos começar então com as apresentações. Para quem não me conhece, está aqui por mero acaso do destino. Eu sou a Helena Oliveira, tenho 17 anos. Atualmente estou morando na Itália, qual é o motivo deste vídeo. Prometo que eu vou falar alto, porque as reclamações foram imensas por quanto eu falo baixo, mas aqui todo mundo fala baixo, enfim. Atualmente eu sou aluna do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Viamão. E no momento aqui na Itália eu estou estudando no Instituto Escolástico Fossombrone, fazendo comerciale, vou falar isso também depois, mas enfim. Vamos lá então, né, vamos dar início, realizando um pedido que vós tanto desejava e me pedia. Então tá, né, não acredito que eu estou fazendo isso, mas vamos lá. Ok, vamos começar então falando um pouco sobre como aconteceu isso e como eu vim parar aqui do outro lado do oceano. E depois eu vou responder algumas perguntas, eu anotei tudo ali no meu notebook e tal. Eu tava ouvindo uma musiquinha enquanto eu me arrumava, mas com certeza eu vou perder o fio da meada. Então eu vou deixar já nas perguntas, pra facilitar um pouquinho. E então tá, vamos lá. Processo seletivo. Na verdade não, né? Vamos partir do princípio que eu acho que é muito importante. Eu, Helena, com 16, 15 para 16, eu fiquei sabendo de uma bolsa que era para um curso de verão na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, Reino Unido. E eu decidi me inscrever, só que, tipo, eu fiquei sabendo da oportunidade muito pouco, faltando pouco tempo pra acabar o application. E aí eu fiz um vídeo, nem foi um vídeo, foi uma redação. E aí eu fiz, e aí eu enviei, eu tava convicta já, não, porque é meu e não sei o quê. Não sabia nada sobre como era esse negócio de application, né? Enfim. E eu fiz uma redação, enviei e tal. Eu enviei ela às 23h59, o que é 7h59 no Brasil. E eu fiquei assim, nossa, porque eu vou passar, tudo mais, é meu e não sei o que, eu vou conseguir, vou ficar lá na Inglaterra desfrutando horrores da vida de europeia. Tá. Aí, meses depois, saiu o resultado e eles falaram, muito obrigada, não sei o que, mas sua redação não atingiu as nossas expectativas, esperamos que você tente novamente no ano que vem. Não tentei, né? Porque não gostei, fiquei chateada, fiquei magoada, não tentei. Isso 2018, 2019. E agora estamos em 2020, né? Mas enfim. Depois disso eu fiquei muito arrasada, porque eu fiquei tipo, como assim eu não consegui? O que eu fiz de errado que não era minha, entendeu? E a partir dali, depois que eu tive um momento de luto pra superar e tudo mais, eu decidi que eu realmente ia me empenhar nisso de fazer um intercâmbio relacionado a categorias de ensino médio, pelo menos para ter uma noção de como é fazer o intercâmbio para depois eu poder fazer, que está nos meus planos. O meu plano inicial sempre foi fazer intercâmbio de 1 ano na Alemanha, depois que eu terminasse o ensino médio, porque aí eu faria 3 anos de ensino médio, né, antes de entrar pro IFE. Depois eu iria pra Alemanha e depois eu retornaria para fazer a faculdade no Brasil. Se eu não mudasse de ideia, óbvio, durante o intercâmbio. O plano era esse. Mas no fim acabou mudando, né? Eu decidi então que eu ia buscar mais sobre essa coisa de intercâmbio, intercultura e tudo mais. E o que acontece? Na internet, né, tem meio que... Como é que eu posso explicar? Tem uma dinâmica, que eu esqueci o nome, que o que acontece? Por exemplo, quando tu vai num site de loja de compra e tudo mais, e tu pesquisa alguma coisa, depois que tu sai daquele site, aparece tudo de novo, dizendo assim, não, mas agora é 50% de desconto, 20%. Está em liquidação, os últimos do estoque, coisas assim, entendeu? Eu esqueci realmente o nome, não vou pesquisar agora, né? Depois se eu lembrar, eu boto aqui embaixo. Mas enfim, eu pensei, né, bom, eu vou usar a internet pro jeito certo e pelo menos uma parte dela, né? Porque a outra parte é só memes e... O que acontece? Eu comecei a pesquisar coisas sobre intercâmbio, isso é uma dica muito fundamental. Eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio, só achei sobre graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e, enfim, tudo mais que tem. E o que aconteceu? Eu esperava que depois fossem aparecer mais coisas relacionadas a intercâmbio. Não apareceram. Então, o que eu decidi fazer? Eu entrei num grupo
Eu comecei a pesquisar no Facebook e aí sim começou a aparecer pra mim mais coisas relacionadas ao intercâmbio. Começou a aparecer pra mim coisas de bolsas de intercâmbio e tudo mais, bolsas de universidade, de que país, quanto tempo, quanto custa, essas coisas assim. E aí começaram a aparecer mais essas coisas de intercâmbio pra mim. Que, resumindo então, eu fiquei mais engajada nesta área. Bom, aí estando no grupo, eu vejo sempre bolsas que são para graduação, pós-graduação, mestrado, e são raríssimas as bolsas para o ensino médio. E as bolsas que tem para o ensino médio ou é pouco tempo, ou realmente, assim, é muitos requisitos, coisas que, tipo, a pessoa não teria vida para cumprir aqueles requisitos. Tem pessoas que cumprem, mas, tipo, são umas coisas que, tipo, quem é que tem tempo para fazer isso estando entre 13 a 15 anos? Entendeu? Umas coisas que não têm racionalidade, em alguns casos. Depois que eu não passei em Cambridge, depois que eu comecei a pesquisar, eu também fiquei envolvida com projetos mais locais, projetos de pesquisa no meu campus, que tem no instituto e tudo mais. Fiquei mais envolvida com isso. E eu acabei conhecendo, né, meu orientador, Pablo, acabei ficando mais próxima dele. E no final das contas a gente acabou conversando sobre isso, porque ele foi pro Canadá apresentar um trabalho, ganhou destaque. Acontece, né? Tem gente que Deus tenta seus preferidos, né? Acontece. E no fim a gente começou a ficar mais próximo falando sobre isso. Num dia tal, que eu não me lembro, ele me mandou falando assim, eu acho que tu deveria te inscrever. E eu fiquei assim, será? Aí eu sempre vejo os requisitos das bolsas para ensino médio. Ah, já visitou a Lua 3 vezes? Ok. Se não, tchau, entendeu? É basicamente isso, infelizmente. Aí eu entrei assim, olha, não tá pedindo pra eu saber fazer uma fogueira a partir do zero. Beleza, a partir da poeira da Terra, não tá pedindo nada disso. Não preciso ter visitado a Lua, não preciso conhecer Barack Obama. Então tá beleza. Isso eu lembro que eu tava indo uns 2 meses pra acabar o final do application. E aí eu esperei, deixei passar. Ah, tá, foda-se. Fui pra Jaguarão com a minha amiga de viagens, né? Fui pra Jaguarão com ela, nem aí voltei. E aí eu lembro que a gente voltou no dia 19, na verdade, de julho. E o application se encerrava dia 27. E nisso, eu nem aí pra vida. Tipo, ah, tá, tudo bem. Aí a gente voltou, a gente comemorou o aniversário dela, deixei a semana passar. E aí eu lembro que era dia 26, eu tava deitada na minha cama, refletindo sobre a vida. Sei lá, vendo meme, nem lembro direito o que eu tava fazendo. Tava lá no mundo da lua, nem aí, sei lá, sabe? E aí, do nada, eu juro, eu não tô mentindo, isso não é uma história forjada. Eu juro, eu tava deitada e veio assim, pum, o application disse amanhã e tu ainda não fez nada. E aí eu fiquei tipo, poxa, né? E aí eu comecei a discutir com os meus pensamentos internos, né? O application termina amanhã, não é impossível de tu conseguir, tu atende todos os requisitos, é só tu te levantar dessa cama, ir lá e fazer a porqueira do vídeo. A porqueira do vídeo era um vídeo sobre os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU. Eu tinha que escolher um, eu tinha que desenvolver um projeto em cima desse objetivo e que fosse aplicável à minha cidade, Viamão City, né? Educação, porque eu tô sempre envolvida nesse meio, eu vejo como carece na minha região e eu desenvolvi um projeto que mais pra frente eu vou falar sobre ele. Ele vai ter uma aplicabilidade mesmo, ele vai sair do papel, ele não vai ter sido só um vídeo pro application. E depois eu falo. Enfim, depois disso eu enviei o vídeo, né, faltando um dia para terminar. Uma ou 2 semanas depois eu fiquei sabendo que eu passei pra próxima fase. Eu recebi uma mensagem, um e-mail, na verdade, falando assim, olha, o seu vídeo foi um dos aceitos, entendeu? Nos encontre nesse tal lugar, a essa tal hora, e vamos fazer uma série de atividades com entrevista coletiva e entrevista individual. Aí surge a primeira pergunta, que eu acho que é importante destacar nessa primeira parte da história, na verdade, metade da história, né? Que foi se foi difícil o application. Assim, eu não vou dizer que o application foi fácil, porque ele não foi, obviamente, mas o IF, para as pessoas que estudam, pretendem estudar em algum momento da vida, ele me deu uma preparação muito boa no sentido de que não que eu não merecesse estar aqui, não que eu não seja boa o suficiente, mas eles meio que dão ensinamentos, pelo menos no meu curso, que é o técnico em administração, que numa entrevista, pelo menos, tu tem que falar basicamente aquilo que as pessoas querem ouvir.
De certa forma, isso me deu alguns pontos na entrevista, porque, por exemplo, durante a entrevista tem uma série de coisas que eles fazem, dinâmicas, não que sejam ruins, claro que não, elas são muito interativas e tudo mais, mas que elas mostram no que tu realmente tá focado, sabe? No que tu realmente quer trabalhar, assim, quando tu tá ali. E, tipo, eu tava lá com o objetivo de passar 2 meses na Itália fazendo ensino médio, né? E eu tava lá pra isso. Tipo, houveram outras pessoas que também estavam lá pra isso, óbvio, ninguém tava lá pra brincar, mas que ficaram, tipo, tá, entendeu? Eu não vou citar nomes, até porque algumas estão aqui nessa rede social, mas eu acho que talvez, se elas assistirem esse vídeo, seja uma dica para um próximo momento. Se tu vai numa entrevista, e também para as pessoas que me perguntaram se era essa dica, se tu vai numa entrevista, as pessoas elas não querem saber o teu hobby, quantas pessoas tem na tua casa, qual é a cor da blusa do teu vizinho. Não são coisas assim que elas querem saber, entendeu? Isso ajuda a quebrar o gelo, óbvio, isso é uma informação relevante para aquele momento, sim, mas tem que pensar no momento como um todo. Pode parecer que na dinâmica pode ter parecido que eu estava um pouco antipática, mas é que realmente eu estava lá para poder passar 2 meses na Itália, entendeu? E é uma coisa que eu acho que eu não estou sendo nem um pouco egocêntrica ou me botando lá em cima, é que realmente eu tenho essa visão de que se tu quer alguma coisa, tu tá participando daquilo lá, tem que entrar numa linha, sabe? Porque as pessoas na entrevista, não que elas queiram te eliminar, mas é que na maioria das vezes só sai alguém de lá, uma única pessoa com a vitória, entre aspas, e se ela não estiver bem preparada, se ela estiver no mundo da lua, não vai ter valido de nada, sabe? Então, tipo, na entrevista tu tem que estar bem centrado. Vamos conversar sobre algumas coisas, como é a relação da tua família, tudo bem, tu gosta de animais? Gosto, mas não se dispersando, sabe? Eles avaliam muito isso, tanto que tinha uma psicóloga durante a entrevista coletiva, ela tava lá infiltrada. E o que acontece? Ela tava lá e, de certa forma, ela tava nos avaliando e vendo, tipo, quem tava mais... E quem tava mais, assim... Eu conheci muitas pessoas legais, tipo, que eu me aproximei mesmo, tem outras que eu nem lembro o nome. Depois do processo seletivo, que eu fiz a entrevista coletiva e individual, fui pra casa e alguma coisa dentro de mim tava dizendo assim, olha, eu não quero criar esperança, mas eu acho que essa é tua, entendeu? Porque eu me senti, eu fui a primeira a ser entrevistada individualmente, porque na dinâmica teve a corrida dos privilégios, e depois da corrida dos privilégios, como eu fui a última, né, eles falaram assim, bom, como os últimos, né, são os, entre aspas, menos privilegiados, eu acho que nada mais justo do que eles serem os primeiros a serem entrevistados. Nossa, né, a minha pressão ficou tipo, se isso é um privilégio, se isso é um privilégio, corta agora, né? Porque eu fiquei tipo, ai, meu pai. Aí eu peguei e mandei mensagem pro Pablo dizendo assim, então, né, eu sou a primeira a ser entrevistada. Fui a primeira a ser entrevistada, pra mim foi muito tranquilo, então eu saí de lá, tipo, zen. Depois eu fui pra casa, saí com minha família e tal, com meus amigos, beleza. Aí no dia 13 de agosto, eu fiquei sabendo pelo João, que foi um dos concorrentes. Eu queria muito que ele tivesse vindo pra cá, junto comigo. Mas como a região sul só recebeu uma bolsa, ele não pôde vir, o que eu fiquei muito triste, porque ele era realmente um grande amigo. Ele me chamou no Instagram. Eu não vou contar o que aconteceu neste dia. Algumas pessoas que estão vendo esse vídeo sabem. Porque, assim, foi muito complicado pra mim. Esta tarde, no dia 13 de agosto, ela foi realmente complicada pra mim. Com uma situação um pouquinho delicada. Talvez em algum momento eu conte. Mas, enfim, o João me mandou mensagem. Parabéns. E eu, parabéns. Como assim parabéns? E aí ele falou assim, não, é que tu foi selecionada pra bolsa, tu não viu ainda. Eu, oi? Como assim? Como assim eu não vi ainda? O que eu não vi? Como assim eu fui selecionada e eu não vi ainda? Vamos voltar, vamos de novo. Aí ele mandou print. Aí na verdade ele não mandou print, ele mandou print depois. Eu entrei primeiro no site, aí eu entrei. Aí olha só. O pobre ele não tem um momento feliz. A felicidade ela sobe e daqui a pouco ela cai.
É assim a vida do pobre. Vamos lá, o que aconteceu? Na seleção, lá, eram 10 pessoas. Uma não pôde ir. E o nome dela era Ellen. Durante a seleção, me chamaram de Ellen o tempo todo. Não levei pro coração, tá, gente? É só pra contextualizar a história. Beleza. Aí, retornando naquele dia, o que aconteceu? O nome da menina que estava mencionada não era o meu. Era o da Ellen. E aí, eu fiquei assim, eu acho então realmente que foi um erro de logística e não foi você. Aí ficou, Aí eu mandei pro João, olha, tá escrito o nome errado. Se realmente foi o meu nome, tá escrito errado. Mas primeiro um nome, sobrenome, tudo certinho igual dela. E aí, nisso, tinha um grupo no WhatsApp, né, que a gente se organizava, que ficava falando por e-mail. E aí o João pegou e foi lá e falou assim, o nome tá escrito errado? E aí as pessoas, tá. Aí eu já tava triste. Aí naquele momento eu já tava assim, não quero mais. Eu já tava assim, caguei. Eu já tava assim, não sou eu. Não quero mais. Já tava assim, agora que eu tô triste. A minha família perguntou, né? Minha mãe perguntou. Tá, eu sei o resultado. Eu, ai mãe, por que tá perguntando? Aí, nisso, falando com a minha mãe. E o João foi lá resolver essa coisa pra mim. Sempre vou amar você. E aí, nisso, eles falaram assim, não, teve um engano, foi a Helena, assim, e tal. Beleza. Arrumaram meu nome. Aí eu comecei assim, ficar feliz. Só que aí, o que acontece? Eu recebi o resultado no dia 13 de agosto. Eu só pude esbravejar minha felicidade, tipo, poder contar pra Deus e o mundo em outubro. O que acontece na vida do pobre? Bota um olho. Eu sei que meus amigos não botam, mas tem pessoa que vê e bota. Aí o pobre não pode se comemorar, tem que ser tudo debaixo dos panos, tem que ser tudo silêncio. Entendeu? Isso aí que é foda. Isso aí que não dá. Isso aí que não dá. Depois que eu descobri que eu ia vir pra cá, eu fiquei perplexa. Eu cheguei em casa, eu contei pra minha avó, a primeira pessoa, ela me deu um abraço, ela ficou feliz. E eu fiquei assim, então, eu vou pra Itália, né? E agora? Porque a bolsa, pra quem perguntou também, né? Vamos fazer tudo junto, pra dar o contexto e já dar a resposta da pergunta, já fica tudo mais fácil. Não teve taxas pro processo seletivo, nada disso. Que eu esqueci de falar mais cedo, no início deste vídeo. Porque eu me perco contando as coisas, porque é muita coisa pra pensar, sabe? A bolsa, ela cobre tudo, exceto gastos pessoais e a passagem ida e volta. Então, aí eu fiquei assim, mãe. Aí, porque ela tinha me chamado no WhatsApp, só que eu não tinha respondido o que eu tinha passado. Aí eu peguei e falei pra ela assim, eu vou pra Itália. Aí ela me ligou. Como assim tu vai pra Itália? Eu, então, né, mãe? Passei. E ela surtou. Ela surtou. Ela ali tava no telefone surtando, histérica. Ok. Tudo bem. E aí, né, ela chegou em casa, a gente conversou e eu falei, e agora? E ela, agora tu vai, né? Aí o primeiro passo foi tirar o passaporte. Um pouquinho salgado, mas todo sereno. Tirei o passaporte, ele não foi muito difícil, porque eu tinha justificativa pra tirar o passaporte e tal, tinha os documentos dizendo. Minha mãe pagou a taxa, né? E eu tirei passaporte na modalidade que eu posso viajar desacompanhada de qualquer um dos genitores, sendo menores de 18 anos. Este ano, se eu for fazer alguma viagem depois de agosto, eu vou ter que renovar, provavelmente, porque eu já vou ter feito 18 anos. E também porque eu pretendo trocar minha identidade, daí tem que renovar tudo, porque se tu troca pelo menos um dos documentos que foi escaneado, certidão de nascimento ou identidade, tu tem que fazer um outro passaporte ou levar lá teu documento pra eles escanearem de novo. Na maioria das vezes eles querem enfiar um novo passaporte pra te gastar, né? Mas é só tu falar assim, olha, só tu escanear a porcaria do documento e já era. Depois disso, do passaporte, tiveram alguns problemas familiares, que não vem ao caso falar aqui. Assim, foram alguns conflitos de interesse. E aí, chegamos ao problema de comprar passagem. Faltava um mês pra eu querer embarcar. Eu não tinha nem mala. Tive que pegar emprestado, né? Porque eu não ia comprar mala, senão que depois eu não vou usar mais, entendeu? Tipo, não vou fazer uma viagem tão longa assim, tão cedo, de tão cara que saiu essa.
fatos, né, gente? A blogueira realista, né? Vocês me conhecem, vocês sabem que se eu tiver que falar a verdade, eu vou falar a verdade. Enfim, e aí ela comprou passagem e agora eu tô aqui, né? Basicamente isso que aconteceu até eu estar aqui na frente desta câmera fazendo este vídeo. O que foi uma série de coisas assim, ó. Quase desisti. As pessoas me estimularam muito a continuar. E eu acho que isso é o suficiente para que me faça eu ser grata por estar aqui. Entrando na outra parte. Então, vamos lá, né? Segunda parte do vídeo, que a gente fala sobre estar aqui, né? Basicamente. Host family. A minha família ela é composta, dentro desta casa, é composta por uma mãe e uma irmã. Uma mãe e uma filha, obviamente, irmã entre aspas. A gente tem uma relação boa. Isso eu posso falar com toda certeza. Porque tiveram outras pessoas que tiveram alguns problemas, não que vieram junto comigo do Brasil, mas que eu andei conversando em alguns momentos antes de eu vir pra cá. Que tiveram problemas, que tiveram que trocar de família, que não deu certo, que isso, que aquilo. Pessoas também que eu conversei aqui que já fizeram intercâmbio e falaram que a minha relação até aqui é muito boa, comparado com outras experiências que já tiveram. E, assim, cada um respeita o seu espaço. Pra mim tá sendo bem diferente, porque, por exemplo, eu não como legumes, verdura, nada. Então, basicamente, eu acho que esse é o único impasse que a gente tem, porque elas comem bastante, eu como nada. Então, é isso que a gente tem de conflito, pra ser sincera. Cada um no seu quadrado, entre aspas, tipo, a gente conversa bastante. Já vou chegar na parte do idioma, calma lá. Basicamente sobre a família. Eu tenho aí na rua de trás tem uma tia e uma prima, tem uma nona e tem uma outra tia que fica no centro da cidade, Grosseto. E é basicamente isso. Essa é a família. A família não é muito grande, tem essas mulheres que eu citei e seus companheiros. A família não é grande, ela é normal. E por que a família não é grande? Por causa que a AFS, a organização não governamental sem fins lucrativos que proporcionou essa experiência, ela sempre tenta fazer com que as pessoas tenham uma família próxima da que ela já tem no Brasil, para que não tenha tanto choque de realidade. Por exemplo, não vou me colocar numa família, dificilmente vai acontecer de me colocar numa família com 3 irmãos, um pai e uma mãe, um avô e uma avó, porque vai ter um choque de realidade muito grande. Não que seja ruim, mas não é uma coisa tipo que acontece sempre. Porque na minha casa é eu, minha mãe, minha avó e minha irmã. Então, sabe? Não vai bem. A minha comunicação com eles é muito boa. Pelo idioma. Muitas pessoas que eu já conversei dizem que eu falo o idioma muito bem. Eu estava até pensando em fazer um outro vídeo contando uma outra experiência, alguma coisa assim, em italiano. Mas a maior parte do público é brasileiro. Então não vai ir tão bem, porque eu vou ter que legendar o vídeo em português. Assim como eu teria que legendar esse aqui em italiano, se eu tivesse um público bom daqui da Itália. Público, na verdade. Sei lá porque eu falei público, né, gente? Como se eu fosse blogueira. Mas enfim, a comunicação é boa. E chegamos no tópico do idioma. Como foi o idioma para mim? Assim, gente, eu cheguei aqui sabendo falar buongiorno, arrivederci e tchau, que é oi, tchau. Agora, nesse exato momento que eu me encontro, eu já consigo formular um texto, eu já consigo traduzir um texto, eu já consigo formular vários tipos de frase. O único problema que eu tenho é os tempos verbais. Esse eu acho que é a conjugação dos verbos aqui, é isso que eu tenho estudado bastante. Dicas que me pediram também para aprender um outro idioma. Olha, aprender um idioma estudando ele no Brasil, né, é muito complicado. Porque no Brasil é uma coisa mais limitada, sabe? E assim, pra mim, estar imersa estudando idioma é muito mais fácil. Não que vocês vão ter que viajar pra ficar estudando, né, o idioma e tal. Mas quando tu tá ali vivenciando aquilo é muito mais fácil do que quando tu tá em casa estudando e lendo e escutando áudio.
Tem escolas muito boas no Brasil que elas trabalham com isso, tipo, só se fala em inglês dentro da escola, só se fala em alemão dentro da escola de idioma. O que é mais fácil, por causa que tu acaba estimulando essa parte, entendeu? Porque, por exemplo, eu todos os dias eu tenho que falar italiano, todos os dias eu tenho que ler, eu tenho que escrever em italiano. Então, aprender o idioma pra mim tá sendo muito fácil. Eu não tô achando ele difícil, eu acho ele muito parecido com o espanhol. Talvez eles achem isso uma ofensa, mas é o jeito que o meu cérebro atribuiu de entender algumas coisas. Também acho muito parecido com o português, então eu não vejo uma diferença gigantesca. Teve gente que falou que nem conseguiu entender o que eu tava dizendo naquele vídeo que eu fiz brincando, sendo que o idioma, ele é bem... sei lá, pra mim ele é tranquilinho. A cultura em hábitos. Eu estou numa casa onde as pessoas, elas não seguem, não têm um segmento religioso, então não tá tendo essa coisa de religião e tudo mais. Tudo é Deus aqui, isso é uma coisa bem importante. As obras que a gente vai, por exemplo, em um museu, é a fresco, tudo é a fresco. Vou deixar espaço aqui pra botar fotos. Tudo é a fresco e sempre Deus e reinterpretações e tal. E de cultura mais hábitos, né, voltando nessa questão dos hábitos, eu sinto falta do meu pagodinho, da minha cerveja gelada, entendeu? Resenha com os meus amigos, a resenha que eles fazem aqui é meio... tá, ok. Tipo, eles se reúnem, comem pizza, bebem cerveja ou vinho. Vem um filme. Tipo, uma resenha que começa com pizza e cerveja terminar num filme, pra mim é tipo... amores, vamos e viemos, só um pouquinho, entendeu? Eu acho que eu sinto muita falta disso, os rolês, tipo, aleatório, vamos, sim. Porque a cidade que eu tô, ela é muito longe de tudo, sabe? Tipo, 40 minutos do centro. Então, é bem complicado. Tipo, não é que nem, por exemplo, em Porto Alegre, que é 1 hora até o centro, mas tem ônibus a cada 10 minutos. O ônibus, ele dá uma volta imensa, mas tem a cada 10 minutos. Ou a cada 1 hora, né? Depende da tua sorte. Aqui é tipo um ônibus às 8, um ônibus às 7, que é o que eu pego por ir pro colégio. Um ônibus às 8, um ônibus às 9, um ônibus às 10. E assim vai. Por falar em colégio, no colégio eu faço comerciale, né? Não tenho disciplinas de física, de química, biologia, nada de ciências da natureza. Não tenho artes, essas coisas assim, tipo, humanas, pouquíssimo. Não tenho sociologia, não tenho filosofia. Eu tenho disciplinas técnicas, como economia, economia política, que fala mais da teoria, das teorias administrativas. Tenho direito, essas coisas assim, direito civil e tal. Eu tenho disciplinas bem técnicas e uma ou outra que é mais como educação física, ou até mesmo história e literatura, sabe? São coisas assim que eu tenho. Se eu tenho amigos na escola, foi uma coisa... alguém fez essa pergunta. Não que eu não tenha amigos. Eu ainda tô naquela fase de que eu falo com quem fala comigo, sabe? Eu acho que eu não me sinto na intimidade de sair falando com as pessoas. Tipo, vamos ser amigos, vamos conversar, entendeu? Eu interajo muito com as meninas que eu sento, né? Porque elas falam espanhol, tipo, elas falam espanhol, senta aí. Eu gosto muito delas, mas não sei se gostam de mim, né? Porque eu falo pouco, entendeu? Eu ainda não me sinto no direito, tipo, eu vejo as brincadeiras, eu não me sinto à vontade o suficiente para poder fazer parte dessas brincadeiras, sabe? Acho que é isso em relação aos amigos. Em relação a aprender em italiano, é muito tranquilo. Eu não sei porquê, eu realmente não sei porque o idioma ele tá sendo tão de boa pra mim. Eu acho que é só o inglês mesmo que tem esse problema, que eu não entendo nada. Eu entendo, entender até entendo alguma coisa, né? Mas, tipo, poxa, eu queria entender por que só eu não consigo falar essa maldita língua. Basicamente é isso, né, pra esse primeiro momento. Eu não vejo mais coisas que falar, que aqui, sem edições, deu 30 minutos, 33 minutos e 54 segundos. Então, eu não vejo mais o que falar. Eu falo para um caramba, achei de fala, é isso mesmo. E é basicamente isso. O sol já foi caindo, se vocês olharem o vídeo atentamente, vocês vão ver que a luz ela vai diminuindo. Né, a minha luz natural, que no início do vídeo eu tava lá toda brilhosa, com o brilho do sol. Basicamente isso que eu tenho pra falar por agora. Eu acho que eu já falei bastante coisa. Eu espero que vocês gostem deste vídeo, que eu vou me dar ao trabalho de amor e coração, de editar.
Se vocês tiverem mais alguma coisa para saber, vocês podem perguntar. Em outros momentos, tenho já um próximo passo, que eu vou falar mais um pouco sobre o intercâmbio, quando eu voltar. Essa experiência de voltar para casa, porque eu tô falando de como foi chegar. Eu falei sobre como tá sendo agora, né, que tá tudo bem. Mas, tipo, também tem aquela fase de voltar para casa, tipo, de me despedir das pessoas, de como tá sendo me readaptar ao fuso horário. O que também foi bem de boas. Entendeu? Eu tenho outros planos que eu espero que vocês gostem, porque vocês deram várias dicas que vocês acham que combina comigo e tal. Eu acho que não, eu acho que eu não tô me matando estudando pra virar youtuber. Mas, não que seja uma profissão ruim, né? Mas, como um hobby até vai. Agora, profissão de vida não dá, né, gente? Enfim, os próximos planos eles estão vindo. Eu prometo que é uma coisa que vai ajudar todos vocês que têm vontade de fazer intercâmbio ou estudar no exterior ou ter qualquer tipo de experiência fora da caixa. Estou aberta sempre a receber qualquer dúvida, qualquer informação. Qualquer coisa que vocês tenham pra me dizer é válida. Basicamente isso. E é isso, né, amigos? Por agora. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. E até a próxima. Os melhores seguidores, né? Fui.